Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos a mais uma videoaula aqui no Multimídia Arte e Treinamentos. E hoje a nossa aula é de After Effects. Então, antes de dar continuidade, aproveita e já se cadastre no canal, segue a gente aí para estar sempre recebendo as novidades. Legal? Valeu, então vamos começar ao que interessa. Um dos recursos muito bacanas do After e que tem muito mercado mesmo é trabalhar com a parte de texto dentro dele, principalmente se tratando de texto animado ou animation typographic, como vocês podem procurar facilmente no Google. E vamos lá, então vou começar aqui uma composição nova. Vou trabalhar com HD, tá? Para não ficar tão pesado. Opa, 720. Vou trabalhar também com 24 fps e vou chamar ele de text01. 10 segundos está de bom tamanho para o nosso teste. Então ele já vai criar aqui para mim. É claro que é visto que eu preciso para isso lembrar vocês que toda a parte que eu gosto de trabalhar caracteres vai estar justamente aqui nessa aba caractere, tá? Onde eu posso definir tamanho de texto e assim por diante, mas vamos lá. Então eu vou acrescentar um texto simples aqui, né? Então vamos prestigiar a nossa querida Adobe, logicamente. Vou aumentar aqui o tamanho do meu texto. E aqui não podemos esquecer justamente do que? Do nosso ponto de registro. Eu posso colocá-lo em qualquer parte, mas vamos deixá-lo aqui por enquanto, ou aqui no meu Anchor Point Mover. Certo? Isso aqui faz parte do Animation Composer, cujo link para baixar ele vai estar na descrição do vídeo, tá? E ele tem uma versão free muito boa, inclusive um Anchor Point Mover, que facilita eu posicionar o ponto de âncora em outra área. Então aqui nós temos o nosso texto tradicional e fácil de ser utilizado. Existe já dentro do próprio After, em Effects e Presets, alguns animadores prontos para o texto, tá? Já existe essa possibilidade de vocês trabalharem com animadores prontos. Então depois que você seleciona, tá? Você pode chamar aqui no Animation Presets e eu vou ter aqui para baixo, ó, Text. E aí eu tenho 3D Text, Animate In, Animate Out. Por exemplo, eu vou pegar aqui um do Blurs e vou usar aqui, por exemplo, o Bullet Train, que seria o trem bala. Arrastei ao meu texto e ele faz esse procedimento aqui. O texto ele vem e carrega para mim, ó, se eu observar, num tracking. O que é o tracking? É o espaçamento entre as letras e um blur. Se eu pressionar a tecla U aqui, ele vai abrir para mim o keyframe inicial e o keyframe final de todo o movimento. E se eu preciso de mais espaço, eu habilito aqui. E observe que ele não escreve, ele escreve lá Range Selector, Offset 100%. Então aqui eu tenho já um animador que foi aplicado, só que já é uma pré-definição. Então vou dar um Ctrl Z aqui, por exemplo, só para ilustrar. Se eu escolhesse um outro, por exemplo, ó, um Path, por exemplo, ó, Ants, e quando eu jogo aqui, ó, ele vai fazer isso aqui para mim, tá? Aí você fala, pô, mas que loucura é essa? Porque ele trabalha com dois animadores aqui para isto, tá? Legal, então isso é uma coisa bacana de ser trabalhado, até se você não tiver com tempo e souber configurar aqui bonitinho, ó, você tem recursos legais aqui de poder executar isso, tá? Então, ó, já não é um texto de entrada, é um texto de animação, tá? Diferente do que era, por exemplo, o Blurs. Eu tenho alguns textos de entrada, ó, que nem esse aqui, ó, Fader Flip. Ó, ele vai rotacionando e ele rotacionou para mim a palavra inteira. Então eu tenho também como colocar, ó, Character Shuffle. Então ó, já é uma animação de caracteres que ele vai jogando para mim. Tá? Então eu tenho bastante possibilidades ali. Deixa eu dar um... não tem nada aqui, ó. Tá, beleza. Além disso, eu também posso usar algum tipo de plugin que me dê recurso para texto. Então, por exemplo, o Animation Composer, que eu comentei com vocês, que é esse aplicativo aqui, ele tem ali uma gama de opções, ó, de transições para texto. Então, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, para caractere e quisesse trabalhar com Scale Tracking
um overshot, por exemplo, ó, ele vai fazer aquele movimento. Se eu abrir aqui, eu posso fazer vindo de cima, a partir do centro, do top, certo? Eu tenho só de escala, ó. Então eu posso escalar os caracteres. Eu tenho basic, tenho bounce, tá? Então, ó, como que funciona? Eu simplesmente arrasto ele para cá, ele cria lá os animadores para mim, ele criou aqui, tem um shape layer aqui, ó, para mostrar, e ele faz esse processo aqui, que seria com o 0, essa situação. Então ele faz justamente o que? Um bounce, ele dá a queda e dá aquele elástico padrão que o bounce tem. Então ele criou aqui um marcador e aplicou aqui as propriedades para ele, tá? Então foi o que ele trabalhou com position, rotation e assim por diante. E mais um animador que é do próprio software. Então eu tenho muito recurso aqui já. Mas aí vem a questão, e se eu quiser produzir o meu animador? Eu quero, por exemplo, fazer esse texto meu ficar animado. É possível? É. Primeiro detalhe está aqui, ó. Quando eu abro essa flechinha aqui, certo, do meu texto, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cima, eu vou ter aqui ó, os transform, que é aquilo que a gente já conhece, que é o anchor point, position, scale, rotation, e eu tenho a parte de texto, onde eu tenho aqui o meu source text, que é o texto que eu estou trabalhando, eu tenho o path options, ou path options, aqui eu poderia daí definir, e more options, onde eu posso trabalhar isso por caractere, alinhamento de grupo, eu posso ter fill e stroke, ó, all fill, all strokes para poder trabalhar, e assim por diante. E aí isso me dá então, quando eu trabalho com path, se eu pegasse aqui, por exemplo, ó, e fizesse aqui uma elipse com o texto selecionado, o que ele vai entender para mim? Ele vai criar uma máscara. E logicamente a máscara revela onde ela está. Como ela está abaixo do texto, não revelou nada. Porém, se eu vier aqui em path e dizer que eu informar que eu quero usar a mask 1 para isso, o meu texto vai para dentro dela. E aí eu posso trabalhar essas opções aqui, ó. A primeira opção, reverse path, inverte o texto para dentro ou para fora do caminho. Eu vou jogar ele para fora, só vou ter o trabalho de mover ele um pouco mais para cima aqui para que a gente possa analisar o texto caminhando. E aqui eu posso forçar ou não o alinhamento. Aqui eu posso também usar ele perpendicular, por isso que ele ficou ao contrário ali. E aqui eu tenho first margin, last margin. First margin é essa barrinha aqui, ó, certo? Que é ali que eu posso arrastá-la manualmente. Eu só tenho que tomar o cuidado de pegar bem aqui em cima, ele vai fazer aquele cursor, tracinho, flechinha. Ou eu defino por aqui. E o legal de tudo é que eu posso trazer ela aqui, ligar o cronômetro, trazer para cá e fazer isso. E aí ele vai ter o movimento que eu quero. Se eu clicar aqui, vamos parar aqui, né? E fizer uma segunda máscara, ó. Opa, aqui ele está fazendo um shape. Vamos desfazer aqui. Se o objeto não está selecionado, não haverá uma máscara. E eu posso falar que eu quero que ele sete no mask 2 e também com reverse. E aí ele vai fazer justamente isso, só que agora eu tenho que trazer ele para o outro lado para poder trabalhar com ele. Posso até jogar ele para fora. E aí ele faz o movimento para mim. Então eu já tenho bastante coisa que eu posso trabalhar aqui, tá? Vamos dar continuidade aqui, vou dar um Adobe novamente. Vou aumentar um pouquinho, não tanto quanto aquela hora. E eu também tenho agora outras opções a serem trabalhadas no meu texto. Eu posso abrir aqui novamente e eu vou ter uma opção chamada ali Animate, tá? Beleza. Quando eu abro aqui no Animate, eu vou definir o quê? Uma propriedade para ele. Então eu posso mexer no ponto de âncora, na posição, na escala. Eu posso dar uma distorção, rotacional, opacidade, acrescentar cor, cor de contorno, largura de contorno, trabalhar o tracking, os caracteres e o blur. Eu vou pôr aqui então inicialmente escala. E aí logicamente ele abriu aqui para mim as opções que eu tinha de search text e tal. E aqui eu tenho o range selector. E ele abriu para mim a escala. Quando eu abro o range selector,
eu vou ter também Start, End e Offset. E eu ainda teria Advanced, se eu quero trabalhar com porcentagem, se é baseado em caracteres, que tipo de modo, qual é o amount, que tipo de shape e assim por diante, tá? Eu vou pegar aqui inicialmente, então eu vou colocar e falar, olha, eu quero a escala dele em 0. Logicamente que ele sumiu. Só que aí o que acontece? Se eu trouxer aqui no 0 e eu for mexer aqui no Start, olha como ele vai fazer para mim. Ele começa a crescer letra por letra. Então ele faz esse movimento aqui para mim. Legal, então quer dizer que se eu trouxer aqui em 0, ligar o Start, colocar aqui tipo em 2 segundos e trouxer até 100, logicamente que ele vai fazer isso. Cresceu e surgiu letra a letra. Eu posso mudar isso, ó. Aqui, o que esse base audio é? Só caracteres. Posso pedir que seja por palavra. Então ele vai crescer a palavra inteira. Como poderia pedir para a linha, que aqui no caso vai dar a mesma coisa. Tá? A palavra inteira e a linha é interessante quando você tem mais de uma palavra ou de uma linha. Senão não tem muito sentido. Legal, daí eu quero que ele fique de 2 até 3 até 4 parado. E do 4 ele volte a 0. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um end também. Então eu poderia ligar aqui o meu end e fazer isso. Ó. Só tem um detalhe, o end volta. Não é bem o que eu quero. E aí o que é esse offset? O offset é essa barra aqui onde que ela vai ficar. Então ó, se eu trouxer ela para cá, ela vai ter uma variação. Então eu vou voltar como ela estava aqui, em 0, certo? Eu vou criar um quadro-chave para ela aqui. Vou avançar um frame com page down. E vou criar mais um quadro-chave. E aqui eu vou novamente ligar meu Start. Vou até 6. E vou colocar o Start em 0 novamente. Então, nesse momento ele faz isso. Só que ele está retornando. E eu não quero que ele retorne. Então, para que ele não retorne, o que eu faço? Eu vou pegar esse offset que eu criei aqui. E vou trazer ele para cá. Que aí ele vai fazer esse procedimento para mim também. Até chegar lá. Então, ó. Apareceu. Só que aqui faltou o quê? Eu ir lá no final e trabalhar esse offset para que ele venha para cá também. Até 0. Então agora ele vem, ó, ele cresce, permanece e depois retorna. Posso selecionar tudo, vou dar um F. Pessoal, eu tinha comentado com vocês que eu ia pressionar o F9 para suavizar. Mas o que acontece? Eu estou usando o Camtasia. O Camtasia, o F9, ele dá um pause. Então eu não posso pressionar F9 aqui. Eu tenho que clicar com o botão direito e dar um Easy. Mas no caso, quando vocês estiverem usando o After, vocês podem dar um F9 sim, para que ele possa fazer isso aqui, ó. E aí depois ele vai fazendo e vai reduzindo para mim também. Legal? Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Que eu poderia até fazer um pouco mais depressa isso se eu quisesse, né? Mas vamos aos fatos. Eu quero também agora acrescentar aqui no meu animador 1 mais uma propriedade. Então vou clicar aqui em Add. E eu vou ter aqui ó, Proprietor. E eu vou colocar aqui agora uma Opacity. Por que eu quero? Eu quero também que ele saia da opacidade 0 e venha até 2 segundos na opacidade 100. Então ele já vai fazer isso para mim nativamente. Ó. Daí eu vou até 4 segundos. Crio mais um. Ele vai fazer sozinho. Na realidade eu nem preciso me preocupar em estar trabalhando com isso. E vou acrescentar mais um elemento. Tá? Eu nem precisava ligar o relógio da opacidade aqui. Ele vai fazer sozinho. Comi bola ali, mas sem necessidade. Porque ele já está produzindo para mim a opacidade. Mas eu vou acrescentar aqui também. Vou acrescentar uma propriedade de Blur, que é um desfoque. E eu vou deixar ele aqui bem desfocado, com 30. E olha agora, ó, ele vem desfocado também ali para mim. Ó. Então ele sai desfocado e vai entrando na tela. Então vocês viram que é possível eu trabalhar e colocar animadores próprios, caso eu não queira
criar um animador, eu mesmo posso fazer o min. Então nós colocamos duas etapas no mesmo animador. Tá? Vamos fazer mais um efeito usando o tracking agora. Eu sei que essa aula vai ficar longa, tá? Mas essa é a ideia mesmo. Eu só vou dar um file, save aqui. Tá? Aí eu vou pôr aqui, ó, animadores. Nossa, tá numa pasta, então eu vou pôr aqui no MMA, vídeos, só para ter ali. Tá? Aqui também eu vou, para dar uma limpada na memória do After, eu vou vir aqui em Edit, Purg, All Memory Disk Cache, e olha, só disso aqui ele já estava usando 400 megas. Vamos lá, Composition, New Composition, vou chamar de TXT02, mesmas configurações, e vamos lá, After, vamos mudar um pouquinho, tá? Vou colocar aqui, agora eu vou usar aqui o Anchor Point, vou pôr no centro, beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos mudar um pouco a fonte também, para não ficar sempre a mesma, né? Vamos pegar aqui um Burst Script, tá? Deve estar com itálico, deve estar forçando um negrito ali que eu não gostei. E aqui eu vou pôr o A em maiúsculo. Tem que caprichar um pouquinho também. Legal. Por que disso? Porque eu tenho ele aqui. E aí eu vou acrescentar aqui novamente. Isso aqui, sem querer, eu cliquei naquela casinha ali, tá? Eu ia tirar ela, mas deixa quieto. Vamos lá, eu vou acrescentar agora um tracking, tá? E aí o que acontece? Já coloquei o tracking dentro dele, certo? E aí eu vou justamente abrir o tracking de forma gigante aqui, ó, tipo 1000 mesmo, ó. Tá? Então ele já colocou isso para mim. Até aí tudo bem, não tem muito que... Eu simplesmente clico aqui, venho até 2 segundos e coloco 0. Então ele já vai fazer isso aqui para mim. Automaticamente ele já entendeu. Vocês viram que eu não precisei nem usar um start, um end aqui para poder fazer isso. Ele já faz automaticamente aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ele tá before. Deixa eu ver aqui, track a month, tá? Só um pouquinho, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero colocar. Tá. Eu vou acrescentar também, então, um blur. Mesma coisa. Só que um blur bem alto aqui agora. Vou pôr de 200. Ó. Então olha como ele vem agora para mim. Logicamente aqui eu tenho a obrigação de usar um start em 0 e um start em 100. Senão eu não vou conseguir, ó, tá? Para ele fazer o movimento para mim. Então ele já coloca desta forma aqui. Eu posso também mexer um pouquinho nessa questão do blur. Ou então eu não precisaria nem usar aqui o start. Vamos tirar aqui, vamos voltar aqui, né? Eu tinha colocado... Meu tracking ele se perdeu aqui por quê? Tá. Eu acabei mantendo, deixa eu pôr o start aqui em 0. Aí, pronto. O que faltou aqui foi justamente eu usar o blur aqui de 200 e colocar ele aqui em 0. Então agora sim, ó, ele vai preencher para mim e vai fazer o movimento letra a letra. Então aqui eu consigo ativar isso. O que eu ainda vou dar uma brincada aqui, eu vou clicar aqui com o Alt em cima do blur para abrir o campo de expressão, tá? E eu vou colocar um eagle de 2, tá? Que é a frequência, por 1, que é a amplitude. Que agora ele vai dar uma tremidinha enquanto ele vai chegando também, ó. Tá? Então ele vai dar uma leve tremida enquanto ele faz o movimento para mim. Então aqui nós tivemos já 2 exemplos. Eu posso brincar muito mais ainda com os meus textos. Por exemplo, eu posso acrescentar 2 animadores e não um só. E como que eu faço isso? Então vamos lá. Novamente eu vou dar um composition, new composition.
TXT. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? O básico aqui, senão a gente acaba ficando muito preso, né? Então vamos lá novamente. After Effects, tá? Quase que eu fui lá novamente, né? Então eu vou pôr uma outra fonte aqui agora. Deixa eu ver, tem uma que eu tenho usado bastante. A Appleberry, pronto. Que é uma fonte até legal de brincar. Não sei se no efeito que eu vou fazer ela vai ficar legal, tá? Mas vamos lá. Só fazendo para saber também, né? Vamos expandir aqui. Animate. E agora a gente vai usar um Diffuse. Eu vou usar aqui um RGB. Vou manter vermelho mesmo, tá? Legal. Então já está definido ali. Aqui eu poderia abrir o Range Selector e brincar com ela. Ó. Se eu pegar aqui o Start, eu posso fazer a variação das cores, ó, sair de branco e assim por diante, tá? Como depois eu tenho aqui a questão do End, fazer o contrário. Eu posso brincar com Offset aqui, fazer uma animação. Eu tenho bastante coisa disso. Legal. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar aqui o offset dele lá no final. Pronto. Vamos deixar ele aqui dessa forma. Vou acrescentar agora aqui, ó, não um novo propriedade nesse animador. Eu vou entrar aqui novamente e vou colocar um segundo Fill Color. Também no RGB, tá? E aí, logicamente, ele abriu aqui um segundo animador para mim, ó, tá? Cadê animador 1? Opa, acho que não pegou. Animate, Fill Color, RGB. Agora abriu ali. E aqui eu vou colocar uma outra cor. Vou colocar um azul. Pronto. Então eu tenho agora, melhor, um amarelo, porque eu estou com fundo preto. E aí, se eu deixar azul, ele pode não ficar legal. E aí, o que acontece? E nesse Fill Color, o meu offset está aqui, né? Deixa eu pegar onde ele está aqui. Vamos colocar ele para cá. Então, ele vai fazer isso. No meu Animator 1, offset em 100. E aqui, menos 100. Logicamente, se eu fizer isso aqui, não está acontecendo nada. Por quê? Porque eles não têm qualquer variação. Então, eu vou ligar para os três aqui. Tanto no Animator 1 quanto no Animator 2. Tá? Daí, eu vou até 3 segundos. Para dar um tempinho legal ali. Tá? E aqui, por exemplo, esse aqui que está em 100. E o outro em menos 100, tá ok. E agora eu vou inverter. Eu vou pôr esse aqui em menos 100. Esse aqui em 100. E aí ele faz isso para mim. Ó. Ele faz uma variação. Quando eu dou um 0, ó, e ele vai ficar trocando as cores alternadamente ali naquele meio tempo. Se eu tivesse, eu poderia acrescentar, brincar um pouco mais. Por exemplo, se eu vier aqui no 2, ó, e mexer no Start para cá, eu já tenho uma outra coisa. Eu posso mexer no End. Posso brincar aqui também, brincar aqui também. Então eu joguei valores aleatórios. Ó. E aí ele fica aparecendo. E aí, lógico, mas aqui ele voltou e ficou lá no final. Aí eu poderia continuar repetindo ou aplicar uma animação uma expressão de loop, né? Para ele repetir os últimos keyframes em cada um deles e repetir a ação para mim. Tá? Aqui eu tenho também a opção de colocar duas palavras, aí mexer para que ele faça em palavra por palavra. Então eu tenho como brincar com isso. Então eu poderia ter o After Effects separado, por exemplo, o Adobe After Effects, onde eu poderia brincar com a escala e mudar colocar ela toda para o texto. Tá? Então dá para trabalhar e criar um pouco mais. O que mais que eu posso colocar? Eu posso mexer com a parte de range, mas tem uma coisa muito legal também que eu posso fazer, que é colocar o meu texto em 3D, rotacionando de forma 3D. Então vamos lá, para a gente finalizar, e já está com quase 30 minutos de aula, então vamos lá. Eu vou começar aqui eu comecei um texto novo ou não, né? Composition, New Composition, TXT, 04. Beleza, então o que eu vou fazer agora? Logicamente, a gente tem que pôr o nosso canal, né? A nossa página. Eu não vou ficar só dando crédito para Adobe, eu acho que eu também tenho que colocar a parte do Multimedia Art. Beleza. Primeira coisa que eu vou habilitar aqui é o 3D dele. Isso é necessário. Melhor, não é nem aqui, tá? Eu vou entrar aqui, ó. E daí no Animate, eu tenho lá, ó,
Enable per Character 3D. O que acontece? Diferente daquele quadradinho, agora todos os meus caracteres estão em 3D, tá? E todos eles vão me trabalhar isso no 3D. Então, logicamente, quando eu abro Transform aqui, que eu tenho Position, ó, eu tenho os 3 ali, tá? Eu tenho rotação, eu tenho aqui orientação para os 3, tá? E aí eu vou acrescentar aqui uma propriedade para ele, então, de rotação. Tá aqui, ó, meu Range Selector tá aqui, X, Y e Z, tá? Então, por exemplo, aí eu posso abrir aqui o Range Selector, tá? Meu End já está em 100, e aí na profundidade aqui do meu Position, eu vou mexer justamente aqui, ó. Deixa eu ver, não, aqui ele está mexendo em tudo, peraí, isso é aqui. Deixa eu só pensar aqui certinho. X, Y e Z, tá? Então eu posso vir aqui. Não é isso que eu quero. Eu preciso só girar ele aqui. Deixa eu ver. Não esse aqui. Agora me deu um branco aqui. Deixa eu ver. X, Y e o Z, justamente esse aqui. É isso aqui, ó. Que ele vai trabalhar para mim, tá? Espera aí que a gente já vai acertar. Deixa eu ver o ângulo certinho dele aqui. Então vamos lá, continuando aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu adicionei aqui então, né, a minha propriedade. Eu vou deletar meus animadores aqui para começar novamente, porque ficou um pouco bagunçado aqui o que eu estava fazendo. Então vamos lá. Habilitei aqui, adicionei a propriedade de rotação, tá lá. E vou adicionar uma nova propriedade aqui de posição. Aí sim, agora eu vou mostrar o que eu quero. Aqui então eu tenho X, Y e Z. Aqui no Z eu vou colocar 5.000. Logicamente que ele foi bem lá para trás. Tá? O End meu já está aqui, vamos abrir aqui, está em 100. Tá? Eu vou posicionar um pouco mais para cima aqui o meu texto. E vou procurar um pouco mais aqui para a esquerda também. Pode puxar bem mais para cima. Aí. Então ele já está bem para cá. O que mais que eu quero agora? Então assim, eu vou colocar mais um animador aqui para ele. De escala. E aí eu vou deixá-la com apenas 43%. Tá? Aí, o que eu quero aqui agora? Então eu tenho aqui o Z Rotation, né? Eu vou colocar uma volta. Certo? E agora eu vou adicionar mais uma. Então olha como o meu animador está ficando. De Blur. E eu vou colocar um Blur, não muito, tá? Apenas de 15%. Então, logicamente, eu não sei como que ele está, ok? Agora eu vou Start, vou criar aqui. Vamos até 2 segundos. E eu vou pôr meu Start em 100. Tá? Só que agora eu também tenho que mexer na posição dele, porque ele foi lá para cima. Tá? Então eu vou puxar ele para cá e para cá e mais para baixo. E aí o procedimento é esse aqui. Só que eu quero, o que acontece? Eu animei aqui somente, então ele teoricamente ele faria isso, ó. Jogaria as letras para mim. O que eu preciso? Eu preciso que ele também esteja fora nessa posição aqui. Então aí sim eu vou marcar o position aqui. 2 segundos. Marquei ele também. Volto para o início. E aí agora eu posso jogar ele bem para cima. Tipo, menos 500, não, menos 5.000 pode jogar. E aqui também eu preciso jogar ele mais para cá. 5.000 foi muito, vamos pôr menos 1.000. Ó, e agora eu tenho esse procedimento aqui, só que ele não marcou para mim. E ele está jogando lá do outro lado. Por que ele está fazendo isso? Sendo que aqui eu preciso que ele venha para cá. Ele está trabalhando com o position do transform. Então daí eu tenho que também mexer aqui, ó. Ele está trabalhando com essa posição aqui. Então eu volto para cá. E aqui agora eu já consigo jogar ele mais para cima. E aqui jogar ele bem para cá. Ó.
Aí, vamos jogar mais para cima ainda. Fora da tela. E agora... Só que ele está jogando ao contrário. Ele está jogando pelo end e não pelo start. Estão vendo como às vezes eu vou ter que talvez tirar o start e ligar o end. E aqui colocar em 0. Deixa eu ver. Mas ainda assim ele está jogando do final. Então eu vou ter que fazer o contrário. Deixa eu só... Vocês viram como às vezes dá um pepino pra gente aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar ele aqui em 2 segundos novamente. E eu vou acertar primeiro aqui a questão da posição. Então ele está aqui. Meu start em 0. Start em 2 segundos em 100. Deixa eu ver como que ele está vindo agora. Tá. E aqui eu vou ter que tirar a exposição dele também. Aqui está certinho. Só os 5.000. Mas ele está jogando do final para o início. Então dá uns enroscos aqui que eu acho que vou ter que pôr o offset dele mais para cá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr 0 aqui também. Para ver o que é. Tá. Nossa, eu baguncei tanto aqui o coreto. Deixa eu só dar uma pausa para ajustar isso aqui. Então, ó, retornei aqui, tá? Então aqui tá certo. Ele sai do start mesmo ali. E ó, joga pela primeira letra. Então o que eu tenho aqui? Ele tá justamente start em 0. Vai até start em 100. Partindo dos 5.000. O que eu preciso dele aqui também é que nessa posição aqui, ele também esteja um pouco para cá e um pouco para cima. Tá? Isso tudo dentro do Animator. Ó, que daí ele vai fazer o movimento certinho. Então, aquela hora eu tinha colocado... Aqui pode pôr um menos 3.000. Ó, então ele sai dali agora e joga a letra para mim. Então, só corrigindo, só para deixar bem alinhadinho. Então, eu tenho que ter ele saindo do start em 0, o end continua em 100, o offset também em 0. Nesse ponto aqui eu defino a minha posição tanto em x, y e z. E aqui, logicamente, que ele vai corrigir isso para mim, o x e o y. O z continua sendo 5.000. A escala eu continuo mantendo em 43%. Tá? Ele vai trabalhar e vai acertar aqui no final. Daí eu não preciso mexer lá para que ele possa fazer isso. Então deu um pouco de bug porque eu mexi aqui embaixo no transform e não há necessidade de mexer nesse transform. Trabalhar com a parte de 3D talvez seja uma das mais chatas dentro desses animadores. Mas é possível também, vocês viram que dá bastante recurso. E para finalizar, agora sim, a última dos modelos, até para a gente não... Essa aula já deve ter passado quase uns 40 minutos. Eu vou criar uma máscara circular. Então vou dar um New Composition. TXT, acho que é 05 esse aqui, né? Tive no projeto. É isso mesmo. Vamos lá novamente agora, então... Treinamentos, né? Vamos por assim, que é o que a gente tem feito aqui. Treinamentos, tá? E agora eu vou fazer um circular 3D. Então vamos lá. Estou com ele aqui. Vou fazer uma máscara em volta dele, certo? Então tá ali a máscara que eu quero, uma máscara circular, tá? Vou abrir aqui em Text, Path Options, e vou setar que eu quero a máscara. Ele já vai cair aqui para mim, tá? Posso trabalhar aqui no First Margin e no Last Margin, mas eu vou deixar desta forma, tá? E agora eu vou entrar aqui e vou acrescentar um animador de rotação, certo? Então ele habilitou ali para mim, tá aqui o Rotation bonitinho, tá? E agora eu vou mexer na animação horizontal para ficar em 90 graus. Então ele vai ficar assim para mim, só que eu não quero isso por... Ah, faltou um detalhezinho. Deixa eu voltar.
mais uma vez antes de colocar o texto. Então, sem o meu animador, faltou isso aqui, ó. Eu tenho que colocar que eu quero em 3D. Aí sim, eu vou colocar um animador de rotação nele, que eu tenho X, Y, Z, né? Então agora eu posso brincar aqui, ó, que ele faria isso aqui para mim. Não é isso que eu quero. O meu Y eu posso fazer isso, que eu estou rotacionando desta forma. E eu posso fazer isso aqui, ó, que o meu texto vai ficar justamente em 90 graus. Por quê? Porque desta forma aqui ele está no mesmo arco da minha elipse. Então tinha faltado o Enable Character. Aí eu vou abrir o Transformer e aqui sim, ó, eu vou precisar também, aqui ele já entendeu que é um 3D, certo? E aqui eu vou rotacioná-lo, opa, não é este aqui, é o X, até 270. Ó, que ele vai fazer isso aqui para mim. Que eu vou ter ele justamente de frente. Então é como se eu tivesse o texto 360 graus. Tá? Então ele já consegue. Aí o que a gente vai fazer? Já vamos adicionar mais algumas coisas. Então aqui, pô, professor, isso quer dizer que, ô Marcos, se eu pegar aqui o meu first imagem e fizer isso, eu já tenho ele rotacionado. Ó. Então, como assim? Tá aqui, eu vou colocar em 0, como estava. Vou criar um quadro-chave. Vou para 3 segundos. E eu vou pôr 360 graus. Ele vai fazer isso, ó. Tá? Na realidade eu tenho que jogar mais ainda. Só que assim, eu vou fazer valor negativo, né? Eu vou fazer ele andar. Não quero fazer ele andar de ré. Tá? Até que ele caia no ponto inicial novamente. Logicamente que eu vou tirar isso aqui daqui. E eu vou pôr isso aqui com menos tempo. Talvez com 2, ó. Para que ele possa fazer isso. Ah, mas está muito rápido. Então agora vamos passar ele mais para cá. Que dá a ideia de que se ele estivesse rotacionando em 360. Pô, mas em vez de... Aqui também, quer dizer que em vez de 270, se eu jogar ele assim, eu vou ver ele dessa forma, justamente, olha lá. Ó. Você vê ele de cima. Se eu jogar mais para cá, eu vejo ele em outro formato. Então ele está fazendo a rotação para mim em 360 graus. Mas a gente pode mudar um pouquinho. Eu vou vir aqui em Layer, New, Câmera. Tá? E ele acrescentou uma câmera aqui em cima para mim. Ó. Dá um OK. E ele acrescenta uma câmera para mim. Eu posso pressionar a letra C. Tá? Que daí ele me dá a possibilidade, ó, que seria aqui, ó, de você trabalhar com a câmera orbital ou trabalhar, mexer com a câmera aqui para poder fazer isso. Ó. Como que eu quero rotacionar o meu texto. Então agora eu não estou mexendo no texto, tá? Eu estou mexendo com a câmera. Se eu usar essa primeira opção, é como se eu estivesse afastando ela daqui. Então, se eu abrir aqui a minha câmera, eu tenho aqui os Camera Options, que isso não vou abordar agora nesse momento, mas eu tenho o Transform para ela também. Que aqui eu tenho a posição que a câmera está, certo? Para poder trabalhar o objeto. Se eu colocar aqui num zoom menor, tá? Eu tenho que só pedir aqui também para ver. Vou pedir para ver a câmera em 2 views. Tá aqui, ó. Agora eu consigo já visualizar a minha câmera para ver onde que ela está. Só vou deixar um pouco maior, aonde ela está. Então é nessa posição que eu tenho aqui em relação ao meu texto. Então eu poderia animar essa câmera aqui, tá? Para aproximá-la ou afastá-la. Então aqui eu tenho o recurso, não é o objetivo nesse momento, né? Ó, mas aqui eu não estou mexendo no texto, estou mexendo apenas na câmera. Ó. Então eu posso afastá-la, aproximá-la, tudo usando esse recurso. Mas acho que a parte principal é que eu não vou nem deixar essa câmera, para não atrapalhar muito aquilo que eu tinha trabalhado, por um view só, é essa possibilidade de eu fazer essa rotação aqui. Como 270 não fica tão legal, vamos deixar ele mais ou menos assim, ó. Eu acho que fica mais interessante. Legal? Gente, essa aula já ficou demasiadamente longa, tá? Mas vocês viram a possibilidade que eu tenho de trabalhar com a parte de caracteres, tá? Eu posso ainda convertê-los
para shape, posso trabalhar com shapes, tá? Tem uma série de coisas que eu posso colocar usando meus textos, beleza? Eu vou gravar uma aula provavelmente mais à frente, ainda usando esse recurso de animadores, só que daí relacionado a shapes, tá? Só para dar uma palhinha do que a gente pode fazer aqui, ó. Vou criar uma composição, tá? Shapes. Eu posso, por exemplo, ó, desenhar aqui uma elipse, tá? Eu vou centralizar aqui e eu tenho aqui também os animadores de shape. Então, se eu pego um Puckler Brooch, eu posso aqui dar uma mão para ele aqui assim, ó, fazer isso. E em 2 segundos eu transformo ele nisso. Então, ele vai fazer todo o movimento para mim. E aí o legal é que você tem toda uma série de strokes, merge paths, of paths, repeater e assim por diante para poder trabalhar com ele. Então aqui, ó, já traz 3 repetições. Então eu posso abrir aqui o repeater, colocar 0 cópias aqui, trazendo 2 e pôr as 3 cópias com um offset diferente, tá? Então daí ele já faria todo o processo, ó. Praticamente, como eu não animei o offset, então ele vai ficar, vamos pôr aqui de menos 3 e 3. Então ele já faz todo um processo diferente. Assim eu vou brincando com os shapes. Mas isso é coisa para um próximo vídeo, beleza? Por este vídeo é isso. Ficou bem longo, deu alguns problemas, mas saiu legal. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.